Então, qual desses 66 livros pode salvar, já que um pode apedrejar e o outro não apedreja mais? E sendo o mesmo Deus ao qual todos dizem que escreveram a Bíblia, são 66 livros, qual é a mensagem hoje de salvação e qual é o livro que realmente salva hoje? Daniel? Usando a democracia, no caso, seria ele primeiro, não? Agora? Pode ser, não tem nenhum problema. Pode ser. Então, Deltamar. Ok, então a pergunta resume-se: qual é o livro que salva hoje, dado que a Bíblia tem 66 livros, né? E há tantas igrejas? Bem, essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir de um padre. Essa é a pergunta que eu gostaria de ouvir a resposta de um pastor. Por que há uma Bíblia e está todo mundo dividido nas igrejas? Agora, há um ponto, irmão Paulo, que precisa ser observado aqui, porque 66 livros é só a Bíblia protestante. A Bíblia do Daniel, se ele estiver usando uma Bíblia católica, tem 73 livros. E nós sabemos que a Bíblia etíope tem 81 livros. Nós sabemos que a Bíblia hebraica contém 39 livros com o Talmud. A Bíblia católica, que eu disse aí que o Daniel usa, não sei se ele usa a Bíblia católica, tem que ter 73 livros. Aí sim, a Bíblia protestante tem 66 livros. Também existe a Bíblia samaritana, com 5 livros. A Bíblia siriaca, né? A Bíblia siriaca com 61 livros. Então, existem muitos tipos de Bíblia. E cada Bíblia tem muitas versões. Quero resumir dizendo que a salvação de Deus não está na Bíblia. Em João 5,39, Jesus reprova os loucos fariseus e loucos saduceus porque eles vasculhavam a Bíblia, a Torá, ou seja, a Bíblia hebraica com 39 livros, buscando nelas as palavras de vida eterna. E Jesus disse: vós examinais as Escrituras, porque pensais que nelas há vida eterna, mas as Escrituras testificam da vida eterna. Elas testificavam de Jesus. E Jesus, lá na frente, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a resposta para quem perguntou: mesmo que você tenha uma Bíblia protestante, mesmo que seja a verdadeira versão de John Nelson Darby, ela não pode te salvar. Ela não pode conduzir você a Deus. Não se conhece Deus por um livro sagrado. Nem a Santa Bíblia, nem o Santo Alcorão, nem um livro sagrado de nenhuma religião pode salvar alguém. Você não pode conhecer Deus por meio de uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia em hebraico, uma Bíblia em grego, porque os judeus, de acordo com Oséias 4, versículo 6, diz que, Oséias que disse, o profeta Oséias, o meu povo estão perecendo por falta de conhecimento de Deus, sendo que eles tinham os rolos originais lá. Olha, os católicos usam cópias, falsas versões da Bíblia, os protestantes usam falsas versões da Bíblia, os evangélicos e branamistas usam falsas versões da Bíblia, são cópias, tudo com erro de tradução, e eles querem entender sobre Deus e querem encontrar salvação nessas falsas versões da Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Não é só a Bíblia protestante que existe. E mesmo que você tenha a verdadeira Bíblia, escrita pelos próprios profetas, esta Bíblia não pode te salvar. Por quê, pregador? Porque a salvação de Deus na terra sempre foi, é e sempre será um profeta vivo. E hoje, o profeta de Deus, a salvação de Deus, a luz do mundo, o mediador entre Deus e os homens, chama-se Cacô Felipe, um negro africano da Costa do Marfim. Ok, essas foram as palavras do apóstolo Deltamar. Agora, Daniel. Assim, primeiro, a própria Bíblia fala que só existe um único mediador entre Deus e os homens. Esse é Jesus Cristo, né? Ninguém mais. Primeiro, dá para entender uma dupla interpretação no que o apóstolo fala em questão que a Bíblia não salva ninguém. A primeira é a Bíblia em si, né, vai salvar a pessoa. Segundo, né, a mensagem que contém na Bíblia vai nos salvar. Né? É bom ficar bem claro isso, que Jesus traz para nós uma mensagem salvífica. Esta mensagem salvífica está escrito na Bíblia, no 4 Evangelhos. Agora, na Igreja Católica, a Igreja acredita que a revelação de Deus para os homens, ela não se resume só na Bíblia. Porque se a revelação de Deus se resumisse só na Bíblia, então Deus, ele era limitado, né, a um livro. O Papa Emérito Bento XVI fala que nós não somos uma religião de um livro.
Nós somos uma religião de um Deus que está presente no meio de nós a todo momento. Esta presença dele não está resumida num livro de papel. É diferente da religião dos judeus que tem o Alcorão, né? Para eles, todo aquele livro é a religião do livro. Nós não somos a religião do livro. Deus, né, se revela para nós, está presente a todo momento na nossa vida. Agora, assim, a revelação de Deus maior que ele nos dá está nas Sagradas Escrituras. Né? Por exemplo, o que é que eu devo fazer para conseguir a salvação? Né? Arrependei-vos dos pecados, né? E credes que Jesus Cristo é o seu Salvador. Isso está escrito na palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos. Né? Aceitar Jesus, ouvir a sua mensagem, né, que a palavra é viva e eficaz. Né? Nós temos que saber que os evangelhos que estão escritos na Bíblia são vivos e eficazes. Né? Ela julga os corações, ela julga a intenção dos corações. Então, é uma palavra viva. Agora, se eu faço a Bíblia um livro comum, igual aos outros, como um livro qualquer, ela deixa de ser para mim uma palavra de salvação, mas a Bíblia, a mensagem bíblica nos salva sim, que é a mensagem de Jesus. Não existe outra mensagem que nos salve a não ser a mensagem de Jesus. Agora, a revelação de Deus para os homens não se resume na Bíblia só, porque Deus seria o quê? Né? Estava sendo limitado. Agora, né, se é muito fácil, né, ter a Bíblia toda arrumadinha, com zip e tudo, essa sequência todinha do Gênesis e o Apocalipse. Quem fez essa organização todinha da Sagrada Escritura, que o irmão fala que é uma deturpação, foi a Igreja Católica. Né? Essa sequência do Gênesis e o Apocalipse, quem organizou foram os cardeais da Igreja. É muito fácil julgar. A Bíblia é um monte de pergaminhos sem fim. Né? Foi a Igreja que organizou ela em capítulo, versículo e sequencial. Então, nós devemos esta organização à Igreja Católica. Lutero, Calvino, né, tiraram essa Bíblia de dentro da Igreja Católica já organizada. Né? E até eu passo essa pergunta aos ouvintes. Como é que eu posso provar que a Bíblia é verdadeiramente palavra de Deus? Como é que eu posso provar? Quem ensinou que a Bíblia é palavra de Deus? Né? Aí o irmão pode dizer, foi o profeta das nações. Foi Lutero. Não foram eles. Foi a Igreja Romana. Né? Quem ensinou para o Lutero e Calvino que Bíblia é palavra de Deus foi a Igreja Romana. Né? Quem cacou Filipe sabe que a Bíblia existe, que a Bíblia é palavra de Deus, até diz que é deturpada. E quem falou para ele que a Bíblia, né, que nós usamos é uma Bíblia deturpada? Quem falou que a Bíblia que ele diz que é deturpada é palavra de Deus? A Igreja Católica. Então, quem revelou para nós que Bíblia é palavra de Deus foi a Igreja. Né? Se eu fazer uma analogia, né? Quem ensinou foi o pastor fulano, foi o profeta fulano. Mas fulano aprendeu na universidade. Fazendo essa analogia, vai chegar na Igreja romana. Né? 30 segundos. É muito fácil julgar a Igreja. Teve muitas guerras para organizar a Igreja. Muitos acreditavam que a palavra era só do Antigo Testamento, outros só do Novo. Para isso houve morte e houve guerra. E quem preservou a Bíblia foi a Igreja. Temos ela organizada graças à Igreja Romana. Ok, então você que está nos assistindo, nós estamos fazendo algumas perguntas. E agora, para encerrar, cada um dos participantes vai dizer uma pergunta, e agora eu então começo com o Daniel. Daniel, você vai deixar a última pergunta, e esta pergunta é: quem é o Papa? Seu microfone, Daniel. Liga o microfone. Sim. Perdão. Então você tem 5 minutos, Daniel. A pergunta é: quem é o Papa? Sim. Os protestantes vão usar muito
quando vai falar o Papa de Roma, vamos fazer uma analogia com o livro do Apocalipse, a besta. Mas o Apocalipse foi escrito no ano 100. Texto bíblico sem contexto, né, é caminho para a heresia. No ano 100, quem reinava lá em Roma eram os imperadores que perseguiam os cristãos. Quando fala lá de besta, né, fala justamente de um poder político e de um poder religioso. No caso, era o imperador de Roma. Né? O Papa, para nós, Papa significa pai, aquele que cuida do rebanho. Né? A igreja diz que é o sucessor do apóstolo Pedro. Né? Então, o Papa é sucessor do apóstolo Pedro, aquele que guia a igreja. Né? Pode criticarem a hierarquia da igreja católica, mas vocês devem ver como é importante uma igreja ser organizada, ter uma hierarquia. Hierarquia que eu falo aqui não é colocar acima de Deus. Né? Hoje tem um grupo aqui, uma igreja, há uma confusão, sai da igreja, aí vai fundar outra igreja, aí vira uma confusão. Então, católico, né, significa universal. Eu tenho que estar em comunhão com o Papa de Roma. Né? Eu tenho que seguir aquilo que o Papa fala. Então, o Papa é sucessor, né, é o chefe da igreja. Cristo é o cabeça. Né? Cristo é o cabeça de toda a igreja. É por isso que a igreja é santa. E sempre no decorrer da história, desde o Gênesis ao Apocalipse, Cristo colocou pessoas para guiar o seu povo. Né? Desde Abraão, Moisés, né, até os apóstolos, no caso, citando aqui, a grande referência ao apóstolo Pedro. Né? Por exemplo, Pedro, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, lá está reunido os apóstolos para falar sobre a questão da circuncisão. Pedro se levanta e diz: Deus me escolheu dentre vós. Né? Veja, Deus escolheu ele dentre os outros apóstolos para guiar a sua igreja. Paulo e Barnabé, né, geram uma discussão na igreja lá onde eles estão, e eles vão até Jerusalém, primeiro para conhecer Pedro, e também debater esse assunto da circuncisão. Então, era um colégio apostólico. Todos, né, se reuniam para debater os assuntos polêmicos, as dificuldades da igreja, tendo como líder o apóstolo Pedro. Essa questão da liderança, o povo compreende muito errado. Né, que liderança é mandar. Não é mandar. Né? Por exemplo, Pedro, para tomar uma decisão, ele primeiro discutia isso com o colégio apostólico, com os outros apóstolos. A decisão não era só de Pedro, era em comunhão com os apóstolos. Hoje, na Igreja Católica, nós temos o sucessor de Pedro, temos os sucessores dos apóstolos, que são os cardeais. Quando o Papa toma uma decisão, é em comum acordo com os cardeais, com toda a igreja. Não é o manda-chuva. Né? Então, quando o Papa diz isso, é em comunhão com toda a igreja. Né? Então, a igreja tem essa hierarquia, tem essa organização. Hoje é tanta igreja. Imagina se a igreja católica não tivesse essa hierarquia, a bagunça que estava. A igreja é uma das instituições mais organizadas historicamente e mais antiga do mundo. Né? É a instituição maior de caridade no mundo. Né? É a instituição maior de caridade no mundo. É muito fácil criticar a igreja, falar dos seus pecados, que tem mesmo, mas que aqui eu não falo que ela é a maior instituição de caridade, que ela proporciona, faz trabalhos sociais e etc. Por que eu não falo isso? Né? Porque parece que o povo gosta muito de falar de coisas negativas. Parece que o negativo pesa sobre aquilo que é positivo. E não deve ser assim. Né? Por exemplo, eu não sei qual é a organização do ministério de Cacau Felipe, eu não sei se ele é o manda-chuva ou tem os seus apóstolos, a sua organização da igreja, que comunga das suas ideias. Eu não sei nada sobre isso. Né? E eu espero que o irmão, quando fosse se pronunciar, não julgue a igreja sem conhecer, não. Né? E termino fazendo a pergunta ao apóstolo. Né? Ok,
Não, só para terminar, me diga pelo menos, sabe, pelo menos um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica para você falar mal da Igreja. Pronto. Ok, Daniel. A pergunta para o Deltamar para encerrar. Fizemos a pergunta quem é o Papa para o Daniel, para o Deltamar, quem é o profeta? Ok, Paulo, muito obrigado pela pergunta. Vou responder com todo prazer quem é Cacô Filipe. Mas antes gostaria de colocar uma observação para aqueles que estão assistindo. Quando Daniel disse que o único mediador é Jesus Cristo, Daniel esqueceu de completar o versículo que diz que é o homem Cristo Jesus. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Daniel esqueceu de completar o versículo, dizendo que o mediador é Cristo, homem. Agora, o outro ponto que Daniel disse a respeito da Bíblia, que a Bíblia existiu antes a Bíblia, quem organizou a Bíblia foi a Igreja Católica Romana. A Bíblia existia, os livros dos profetas existiam muito antes da Igreja Católica. E graças a um homem chamado Eusébio, que dentre 62 livros do Novo Testamento, ele escolheu 27. Não foi graças a um Papa de Roma. Eusébio não era Papa de Roma. Agora eu vou à pergunta, mas antes gostaria de fazer uma terceira observação, que ele disse aí do Papa de Roma, que no outro debate ele disse que era o pai, né? Papa significa pai, o Santo Pai. Mas o próprio Jesus disse que a ninguém chamasse pai e que a ninguém chamasse mestre, porque só um é o vosso pai. Bem, quanto à pergunta, quem é Cacô Filipe? Cacô Filipe não é Jesus Cristo, Cacô Filipe não é Deus. Cacô Filipe é simplesmente o escravo de Jesus Cristo, o servo de Jesus Cristo. O profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo, em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14, que ele, assim como os profetas da Bíblia, recebeu um chamamento, uma comissão e uma mensagem em 24 de abril de 1993. E está decretado por Deus que quem quer que creia tenha a vida eterna. Então é simples. Cacô Filipe é o profeta de Deus enviado para o nosso tempo para a salvação de nossa geração. E como o tema é salvação, vou concluir a resposta dizendo que hoje na Terra não há lugar nenhum na Terra que há salvação, a não ser na mensagem do profeta Cacô Filipe. Se você rejeita Cacô Filipe, se você não crê na mensagem do profeta Cacô Filipe, você terminará no inferno, não importa quem você seja sobre a terra, e não importa as suas boas obras sobre a terra, você terminará no inferno por ter rejeitado o profeta que Jesus Cristo, em sua soberania, nos enviou hoje, que é um negro africano chamado Cacô Filipe. Ok, já ainda faltam 3 minutos. Vai encerrar? A pergunta foi sobre quem é Cacô Filipe, e penso que isso é o suficiente. Ok. Então, nós vamos encerrar a live, porque já se encerrou as perguntas finais, e aqui é a segunda parte que nós tivemos para poder deixar claro, né, sobre o tema de salvação. E você que quer participar conosco, né, também quer ter um debate, porque aqui hoje nós temos o Daniel, que veio aqui, né, ele é um católico, mas você também que seja branhamista, protestante, evangélico, você também pode marcar conosco um debate, ao qual nós estamos aqui para tentar passar para a humanidade, porque há muitas religiosidades, há muitos caminhos hoje na Terra, ao qual estão levando as pessoas a tentarem encontrar a salvação. Então nós encerramos nessa tarde. Eu quero deixar... Eu tenho um pedido para fazer. Talvez o Daniel ainda tenha alguma coisa para dizer. Eu penso que, se for possível, dê ao Daniel um tempo para as suas considerações finais, né? E depois vamos dar um tempo para as considerações finais, porque talvez ele tenha alguma coisa para dizer sobre a minha última fala. Para que seja justo, se for possível, não pode fazer isso. Ok, não, eu já ia dar as considerações finais para encerrar para cada um. Ok? Então, Daniel, você pode deixar suas considerações finais, já dar uma boa tarde, né, para os nossos ouvintes aí. E está com você, Daniel. Então, gostaria de agradecer, né? O irmão falou aí a questão, não deixar de chamar você de pai, porque só um é o pai, é o bom, né?
Engraçado que parece que aquilo que convém ao meu lado é verdade, né? Aí aquilo que não convém, no caso, não aquele que se considerar apóstolo seja considerado como anátema. Então eu questiono estas questões. A segunda coisa é que o apóstolo cita muito as Sagradas Escrituras, citou muito aqui, né, coisas que está escrito na Bíblia Católica e não tem a mínima diferença, né? Aí eu só queria, depois na próxima live, ele dissesse que Bíblia é que ele está usando, se é uma Bíblia católica, ou é a Bíblia que ele fala que não é deturpação nenhuma, porque é a mesma mensagem que está nas nossas Bíblias, né? Então, obrigado pela paciência de vocês e por esta tarde. Ok, Daniel, muito obrigado, nós que agradecemos. Apóstolo Deltamar. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de dizer nas minhas últimas palavras, nas minhas considerações finais, que a salvação de Deus hoje na terra é o profeta Cacofilipe. Assim como Paulo, de acordo com Atos 13:47, foi posto para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. E o profeta mensageiro é o salvador de sua geração. Em Juízes, no capítulo 3, versículo 9, versículo 15, é dito que o povo de Israel clamara ao Senhor e Deus enviou-lhes um salvador. No versículo 9. No versículo 15, é dito que eles clamaram ao Senhor por um salvador e Deus enviou-lhes um outro homem, um outro profeta. Então, a salvação de Deus para cada tempo foi um profeta. E é por isso que Jesus poderia dizer no seu tempo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que Paulo poderia dizer no seu tempo, em Gálatas 1:8, que se até mesmo um anjo do céu pregasse diferente dele, fosse anátema, porque só Paulo havia recebido a revelação de Jesus Cristo para pregar às nações. E Paulo disse também que quando Deus, em Romanos, né, quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, os homens seriam julgados de acordo com o evangelho que ele tinha pregado. Mais uma vez, Daniel cita o fato de apóstolo, aquele que se intitula apóstolo, ele é maldito. Eu estou de acordo, vou dizer que se auto-intitula apóstolos, eles são malditos. Mas em Atos 14:14 é dito que Barnabé era também um apóstolo. Agora, quem estabeleceu o Barnabé? Uma vez que apóstolo é aquele que fez Jesus. Eu disse no outro comentário que Paulo não viu Jesus, mas em Atos 14:14 diz que Barnabé também era apóstolo. Então, esse Barnabé era maldito por ter se tornado apóstolo sem ter visto Jesus? Bem, há algumas coisas que as pessoas precisam compreender. Barnabé não era discípulo de Jesus, não era apóstolo de Jesus de Nazaré. Barnabé era apóstolo de Paulo. Aqueles do tempo de Paulo, para as nações, eram estabelecidos por Paulo. Eu gostaria de completar dizendo o seguinte: se você ama a Deus e você está em busca de salvação, você deve procurar pelo profeta Cacofilipe. Sim, baixe no seu telefone, no seu Play Store ou no App Store, e procure por Profeta Cacofilipe Oficial. Baixe o aplicativo e você terá o livro 144 pregações escritas em áudio, para que você mesmo leia, para que você mesmo escute. Não deixe ninguém julgar por você. Se você tivesse um tempo de Jesus, não era justo, não era correto deixar alguém julgar por você se Jesus era verdadeiro. De igual modo, faça isso hoje. Não deixe ninguém dizer para você que Cacofilipe é falso profeta, sem primeiro você ir mesmo examinar. E que no mais Deus possa abençoar a todos aqueles que assistiram tanto a primeira live como essa. Tivemos um problema de conexão. Obrigado, Paulo. Obrigado, Daniel. E até uma próxima vez, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Amém. Que todos possam compartilhar esta live para que ela possa percorrer e entrar em todos os lares, para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas a respeito do profeta Cacofilipe, que é um homem sozinho hoje, e ele está com uma mensagem no seu livro, e esse livro traz muita confusão no mundo religioso. Que Deus de Filipe possa abençoar todos vocês, que possam compartilhar conosco a live, e até a próxima, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Amém e amém. Se tu és vivo, é necessário louvar o Senhor, Senhor Jesus. Ah, pois amor te será
muito tarde. Se tu és vivo, é necessário louvar o Senhor da minha noite. Pois amor se será muito tarde. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.